Que felicidade imensa estar aqui no terceiro Meeting Internacional do FISEP de Estética e Terapias Integrativas. Sei o quanto que esse tema que a gente vai falar hoje acaba interessando muitos profissionais, principalmente aqueles que ficam naquela dúvida muito traiçoeira do o que é melhor, né? Qual é a criolipólise de placas? Qual é a criolipólise convencional? Como que a gente consegue ter resultado com ambas? Será que uma é mais vantajosa do que a outra? E por que a gente coloca tudo isso sempre, né, num estado de comparação? Por que a gente sempre coloca essa comparação do que é melhor, do que não é? E se de fato isso é vantagem, a gente colocar recursos que, embora pareçam ser parecidos, no fundo não são. Então, ao decorrer dessa palestra de hoje, eu vou comentar isso com vocês. Antes, eu quero agradecer imensamente ao FISEP, ao Marcelo pelo convite. É uma honra muito grande, é uma pena que esse ano nós estejamos, né, tão longe um do outro, porque a gente tem aí uma pandemia que merece o respeito, a cautela, e nós estamos aí nessa segunda leva, então nada mais justo do que a gente se precaver, mas com a esperança de que novos momentos virão e que os novos momentos trarão este evento tão singular novamente para o presencial. E eu tenho que parabenizar, porque eu estou me sentindo mega, ultra importante estando aqui num meeting com tantas pessoas boas, renomadas e internacionais. Então, vamos nessa. Eu sou Carla Leone, fisioterapeuta dermatofuncional, e o tema da minha palestra hoje é para falarmos a respeito de como que nós utilizamos a criolipólise convencional e a criolipólise de placas. Então, vamos lá. Quando a gente pensa, né, no método da criolipólise, muitas pessoas acabam disseminando uma questão muito equivocada, que é que essa técnica ela faz mal, que ela vai trazer prejuízos, de que ela queima, de que as complicações são muito grandes. Vamos com calma, porque quando a gente pensa nos recursos, é claro que tem o seu ônus, que é o lado ruim, mas todas as técnicas têm. E quase nunca a gente para prestar atenção nisso. Por quê? Quando as pessoas pensam na criolipólise, geralmente elas colocam em xeque a queimadura, a hiperplasia paradoxal adipositária. Elas pensam que o paciente pode sair com uma equimose muito grande ou então não ter resultado. Só que aí eu sempre fico questionando, né, e pensando no seguinte: bom, tudo bem, ela pode ocasionar tudo isso, mas qual é a incidência? Qual é a prevalência? Qual que é o fator determinante e de que forma que a gente pode atenuar e amenizar todas essas situações? Porque, vejamos, todas as técnicas na estética, elas podem trazer o lado ruim, que é o quê? O não dar certo, a não resposta terapêutica, aquilo que não vai dar certo e que a gente não espera. E por que as pessoas falam aí do problema da criolipólise como se ela realmente fosse um grande, né, desafio para nós? A questão é a seguinte: a criolipólise, quando ela surgiu, ela começou a ser associada. E nessas associações, a gente começou a ver coisas totalmente sem nenhum fundamento, aonde fazíamos a criolipólise, associávamos com outros recursos e do nada os resultados eles apareciam. A grande questão é, quando nós falamos desses resultados, fica muito difícil, porque criolipólise é uma situação. Só que criolipólise mais recursos do qual a gente isola ou não isola, são diferentes. Ou seja, quando nós falamos da crio com a associação, eu estou incrementando, eu estou fazendo um plus para esse tratamento. Aí, realmente, vai ficar mais difícil para o profissional saber qual é o resultado da crio, da ultracavitação, ondas de choque, carboxiterapia, até mesmo o ozônio, porque ele está unindo técnicas. E nessa junção de técnicas, você otimiza o seu tempo de tratamento e também da resposta terapêutica. Ou seja, quando nós fazemos apenas a criolipólise, nós ficamos à mercê
aí dos 30 dias, ou então dos 120 dias, que é o ápice que nós podemos ter dos resultados da CRIO, para que elas venham a acontecer. Quando nós fazemos a associação, a gente diminui esse tempo. Só que, ao mesmo tempo, nesse contexto, o que a gente começa a visualizar? Que eu posso melhorar, que eu posso diminuir essa resposta terapêutica, só que eu não vou conseguir mensurar o que é da CRIO, o que é da ultracavitação, da carboxi, da eletrolipoforese e por aí vai. Isso não quer dizer que seja ruim pensar dessa forma. Muito pelo contrário, não tem certo e errado. Tem aquilo que é seguro e que não é. Quando nós pensamos nas associações, a gente tem que traçar uma conduta onde a margem de problema, a margem de erro esteja diminuída. Justamente porque quando nós estamos tratando um paciente, nós não estamos testando. Eu não posso testar, unir várias técnicas e sair testando, porque não está apto a isso, né? Seria muito antiético dessa parte. E aí, com essa questão da demora dos resultados, de pacientes que são queimados, da hiperplasia paradoxal adipostária, a criolipólise, que era um marco, era o boom, ela começa a perder espaço. Justamente porque, a criolipólise, ela traz tantos malefícios que eu não vou utilizar. Mas veja bem, alguém já parou para pensar que tudo aquilo que a gente faz na estética pode sim ter um problema? Então você pode trabalhar com outras questões e ter problema, uma ultracavitação, um ultrassom, uma eletrolipoforese, o próprio ozônio, a própria carboxi. O que vai determinar isso são algumas variáveis, que seria o quê? A sua aplicação, o seu embasamento teórico, a sua prática, se você tem prática naquilo que você está fazendo. Por quê? Não adianta a gente só ter teoria, eu preciso saber praticar, eu preciso saber colocar ali em prática todo o meu dia a dia, todo o meu conhecimento. E você só adquire isso fazendo, né? Uma constante aí de vários recursos para que a gente tenha aí excelentes resultados. Senão, realmente, fica muito mais difícil. E aí, nesse contexto, a gente tem a junção, né? Que aparece a criolipólise de placa e a criolipólise convencional. E a grande pergunta, e aí? Qual é que funciona, qual é que não funciona? E aí, quando a gente começa a pensar nessa questão do que é bom e do que não é, olha só que interessante, né? Eu coloquei no Google a questão da criolipólise. E aí, quando a gente sai em busca de informações das quais a gente tem como segurança ou como não tem, acaba sendo um desafio e tanto. Por quê? Vejam só. Quando nós falamos a respeito da criolipólise, quando você coloca em sites de busca, ou até mesmo no próprio YouTube, acaba sendo, às vezes, um grande tiro no pé. Porque nós, como profissionais, vamos ler e acabamos vendo ali questões até mesmo sensacionalistas, tá? E outra coisa também que vale a pena a gente comentar é que nem sempre as informações são corretas, são informações idôneas. Só que, veja bem, quando nós estamos com um cliente, que no caso ele é leigo, ele precisa, antes de tudo, saber identificar e principalmente ter todo o conhecimento passado pelo profissional. Eu acho super legal quando o profissional ele entrega, né, uma cartilha de explicação. Ele senta com o paciente, ele explica tudo a respeito da técnica, porque só assim o leigo, a pessoa que não entende, ela vai começar a saber. Senão ela vai sair do seu consultório, da sua clínica, ela vai jogar lá no Google sobre criolipólise e ela vai ver o quê? Tanto coisas boas quanto coisas ruins. Só que isso não é só para criolipólise, tá para todas as questões que a gente atua. Nós temos aquele paciente mais curioso e menos curioso. A gente tem aquele paciente que quer saber mais e aquele que vai sair em busca e vai te questionar. Vai acabar perguntando, mas para onde é que vai essa gordura que você está congelando? Ele não entende que não é um congelamento e sim um resfriamento, porque a nomenclatura ela é diferente, embora pareça ser igual. Congelar não é o mesmo que resfriar. Então, quando nós olhamos para as informações, é legal a gente sempre tomar cuidado e ver a veracidade dessas informações. Por quê?
Quando nós vemos isso, tem muito site que diz que a criolipólise não funciona, quando de fato nós sabemos que ela funciona e nós sabemos que é uma técnica excepcional. Sim, tem o seu lado ruim, como todas as outras. Só que é muito fácil a gente só vir aqui falar que não funciona, que traz malefícios, que pode queimar. O e se, ele é muito vilão. Porque quando a gente olha para o e se eu queimar? E se ocasionar uma hiperplasia paradoxal adipositária? Sabe onde é que a gente vai saber? Aqui, nas fontes seguras. E quando nós falamos de fontes seguras, o leigo, o nosso cliente, o nosso paciente, ele não vai entrar numa Cielo, PubMed e Lilacs, numa Bireme, ele não vai entrar, porque ele não sabe fazer a busca. Então aqui, quando você quiser saber o índice, a taxa de prevalência em níveis estatísticos do quanto que a gente tem da hiperplasia paradoxal adipositária, procure no que tem embasado cientificamente. E não no que a sua colega, amiga, vizinha, dona da clínica concorrente fala, de que, nossa, é 1 para 100. Ela nem sabe, às vezes, o que ela está falando, mas ela está falando que é de 1 para 100. E você que está ouvindo aquilo pensa assim, meu Deus, é de 1 para 100 mesmo? Ah, então se eu não vou fazer. E aí você troca. Você quer fazer outro recurso que acaba aumentando o perfil lipídico em pacientes que não podem aumentar. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então é muito importante que a gente veja a veracidade das informações, para que a gente não caia aí naquela vala comum. E aí eu coloquei aqui algumas questões. Como que elas funcionam? Quais são os resultados e qual é, no caso, a melhor? Na questão do como funciona, nós sabemos o quê? Que a criolipólise, ela é considerada um resfriamento seletivo. Ou seja, quando nós temos a sucção, ou até mesmo na criolipólise de placas, a gente vai ter o resfriamento daquele local. Por quê? O tecido rico em gordura, ele é mais suscetível à lesão. E nós vemos isso porque os primeiros estudos com a criolipólise viram que crianças que chupavam picolé começaram a ter uma diminuição da questão adipositária da região da bochecha. E aí viram que, sim, a gordura ela é suscetível à lesão quando exposta em baixas temperaturas. Só que essas baixas temperaturas são temperaturas realmente no espectro correto, entre -5 a -15 graus. Então não adianta você colocar na sua cabeça que tem que trabalhar com 2 graus, sendo que 2 graus não é o correto. A gente teria que aumentar aí a questão do quê? Qual é a minha temperatura correta para que eu tenha resultado? Então, aumentar, aquecer para resfriar, não é nem a questão aqui agora que nós estamos debatendo, e sim o quê? Quais são os fundamentos que temos? E a grande maioria dos artigos publicados estão numa faixa de -5 a -15. Não é -5 ou -15. Até porque quando você vai buscar os artigos e você olha para esses artigos, você não vai encontrar uma resposta do tipo, para ter resultado, você precisa estar em -8 ou em -7. Para que a gente chegasse nesse consenso, precisaria de muitos artigos publicados sobre essa temperatura. Então, é normal que quando a gente vai trabalhar, esteja aí numa faixa D. E nessa faixa D, muitos equipamentos acabam fixando em -5, -8, -9, até mesmo em -10. E as pessoas ficam com medo. Não, é muito baixa a temperatura. Isso vai queimar. E a gente sabe que a questão da queimadura, a questão de gerar lesão, não se dá pelo frio, se dá pelo vácuo em excesso. Por isso que é indicado, quando você liga o equipamento da criolipólise a convencional, você diminuir a sucção, que está em quilos-pascal, ou então em nível de percentual. Quando a gente fala de níveis pressóricos, nós sabemos muito que tem o milímetros de mercúrio, que é dosado em valores negativos. Já o quilo-pascal, ele tem uma pressão maior. E aí, qual é o indicado? Local, pensar em comprar um equipamento que seja plausível você diminuir a pressão dessa atuação da crio, porque assim você diminui o risco de equimose e de necrose ali daquele local. O tempo de aplicação a gente coloca aí entre 50 a 60 minutos. Ela vai gerar um processo de apoptose seguido da fagocitose, tá? O processo de apoptose, ele é um processo muito seguro.
embora alguns profissionais digam o contrário. Quando nós falamos da apoptose, ela é a morte celular programada. E nós temos tanto a apoptose quanto a lipólise e a necrose coagulativa. No caso da apoptose, nós temos algo muito bacana. Todo contingente adiposo, todo triglicerídeo que está ali no meu adipócito, ele não vai sofrer extravasamento, ele não vai sair da corrente sanguínea, ele não vai sair de células para células, no meio adjacente, no meio intersticial. Por quê? A membrana do nosso adipócito, ou da célula que sofre apoptose, ela não terá a ruptura. Ou seja, diferente da lipólise, a apoptose ela é segura porque aquela célula que sofreu o resfriamento, ela vai passar por todo o processo apoptótico para depois sofrer a fagocitose. Só que no processo final da apoptose, eu não tenho mais a estrutura de uma célula adiposa. Eu tenho ali os restos apoptóticos. Então, eu sempre gosto de dar esse exemplo, que é o quê? Quando você pega uma cadeira e você coloca fogo nessa cadeira, no final da queima, você não tem mais uma cadeira. E a mesma coisa quando a gente pensa na célula que foi submetida. Embora todo o processo ele seja muito seguro e a gente não veja nenhum dano específico, é muito bacana porque esse processo, ele vai gerar uma questão segura, principalmente para pacientes que têm triglicérides alto, níveis de TGO e TGP alterado ocasionados por esteatose hepática. E o que é a esteatose hepática? É a gordura no fígado. Porque a gente sabe que no processo da lipólise tem uma parte, né, desse ácido graxo e desse glicerol, o ácido graxo e o glicerol vão ser encaminhados, e o meu ácido graxo e o meu glicerol, eles vão ter rotas diferentes. O glicerol, no caso, ele volta para a questão do fígado. Já o ácido graxo, ele também pode ser depositado tanto na nossa parte muscular quanto também no fígado, e ele é transportado via albumina no sangue. Então, essa diferença ela é muito bacana entre um processo e outro, já que na apoptose a gente vai ter o quê? A fagocitose, e a fagocitose é a limpeza do sítio dessa lesão. A fagocitose, nesse exemplo que eu dei da cadeira sendo queimada, ela é o nosso soldadinho da limpeza vindo, fazendo a varredura para que seja diminuído. Então, quando nós trabalhamos com acril, nós estamos pensando numa técnica que ela pode diminuir até 30%. Mais do que isso, a gente não consegue comprovar. Mas até aí, é um valor significativo se você pensar que está atuando apenas um único recurso aí como método de tratamento. Então, a gente pode trabalhar de forma segura com isso, tá? Tanto a criolipólise convencional quanto a criolipólise de placa, ambas estão atuando com o processo de apoptose. A grande diferença é que a gente não vai ter a sucção, mas daqui a pouco eu vou falando mais a respeito disso para vocês, tá? No caso aqui, a gente tem um artigo científico da doutora Patrícia Frois. Esse artigo ele é muito bacana porque já nos métodos a gente tem uma explicação muito pautada e muito legal a respeito de como que os resultados acontecem. Então, vale a pena ler. Eu deixo meu e-mail para vocês, que é leonepcarla@gmail.com. Quem quiser receber pode mandar mensagem. E o legal aqui, ó, são os resultados feitos com a criolipólise de placas, tá? A gente consegue na imagem A, pela vista lateral, ver uma diferença. E assim que a gente faz as análises fotográficas, mesmo não sendo só o único parâmetro de avaliação, ela é muito boa para a gente saber, num nível fidedigno, quais são os resultados, né, plausíveis que nós estamos tendo com essa terapia. Então, é realmente muito legal. Aqui, no caso, a gente tem a questão dos resultados, e quando nós falamos de resultado de criolipólise, a gente tem que pensar no seguinte: eles são dependentes de alguns fatores. Quais são os fatores para que a gente veja resultado? E os fatores estão aqui. Então, vamos lá. Quem é o meu paciente? Esse paciente é homem ou é mulher? Aonde que está localizada a gordura dele? Está mais na região de tronco, mais na região inferior? O biotipo dele é androide, é ginoide, é um endomorfo, um ectomorfo? Essa gordura, ela está ali
pelo um ganho de peso, ela realmente é a gordura localizada ou ela tem um agravante a mais? Não sabemos, tá? Então, tudo isso é legal você ter na sua avaliação. Quem é o seu paciente? O que esse paciente ele está fazendo? Como que o paciente vai ter resultado, tá? Tenho algum antecedente pessoal? E quando a gente fala de algum antecedente pessoal, esse meu paciente tem algum histórico, não só familiar, mas ele tem algum histórico dele, de alguma doença, de alguma alteração que possa comprometer não só os resultados, mas também a vida do meu paciente, a saúde do meu paciente. Como que esse paciente ele vai se comportar perante o meu tratamento, tá bom? Aí nós temos também os exames de imagem. Como que estão esses exames de imagem? Quando nós falamos a respeito dos exames de imagem, é muito bacana nós enfatizarmos o seguinte, tá? Há uma necessidade da gente fazer sempre um exame chamado ultrassom de abdômen total. O ultrassom de abdômen total, ele vai ver todas as questões, né, anatômicas dos nossos órgãos, mas principalmente esse exame, ele é fidedigno para identificar sinais de esteatose hepática. Então, quando a gente fala de esteatose hepática, mais do que saber níveis sanguíneos de TGO e TGP, que são transaminases hepáticas, que avaliam a função hepática, eles podem estar alterados nem sempre por uma questão hepática, às vezes tiroidiana. Então, é através do ultrassom de imagem que a gente vai saber se esse paciente ele está num quadro de esteatose hepática ou não. E aí, com isso, nós sabemos se há ou não alguma disfunção metabólica ou algum problema endócrino. Então, vamos lá. A disfunção metabólica, nós temos as doenças metabólicas, né? A tão famosa síndrome metabólica, que acomete muitas pessoas, às vezes nós nem desconfiamos, mas nós temos aí uma boa parte da população que é comprometida. Então, quando a gente pensa nessa questão de sinais e sintomas de síndrome metabólica, é legal a gente pensar que há alterações do quê? O nível do colesterol, a questão da diabetes, problemas de hipertensão arterial sistêmica. E a gente tem aqui, temos uma questão muito agravante, que é o quê? Para que nós estejamos enquadrados num nível de síndrome metabólica, eu não preciso ter todos os sintomas. A resistência à insulina, problema de colesterol, o bom que não está numa taxa adequada, a diabetes, a hipertensão e também outras questões que hoje já são enquadradas em problemas de disfunção metabólica ou aí de síndrome metabólica, baixo nível de vitamina D, alto nível de cortisol. Então, a gente tem várias questões atreladas e que podem aí gerar quadros patológicos que vão influenciar nos nossos tratamentos estéticos. Então, eu sempre digo o seguinte: se você está frente a frente com um paciente que tem síndrome metabólica, que está com aumento de triglicerídeo, que está com a questão de desbalanço dos níveis de colesterol, nada mais correto e prudente do que você realizar uma conduta de tratamento onde os riscos sejam minimizados. Pois na estética, a gente ocasiona, na estética, a gente gera um nível de inflamação, seja ele por apoptose, por lipólise, por necrose. E quando a gente fala a respeito desse tema, acaba trazendo muita confusão, porque os profissionais, eles querem dar resultado. Só que a gente tem que pensar que não é dar resultado a qualquer custo, é dar resultado sempre com uma margem de confiabilidade, com uma margem de segurança, para que aquilo que a gente vá realizar não comprometa a saúde do nosso paciente e também o nosso nome, a integridade da onde a gente está trabalhando, a integridade da onde a gente colocou o nosso nome, ou até mesmo não precisa colocar o nosso nome, mas que a gente se comprometeu a atuar. Para pacientes que têm problema
de gordura em excesso no fígado, problema de triglicerídeo, problema de colesterol, eu sempre indico que seja traçada uma conduta aonde não faça lipólise. Porque a lipólise, a gente não pode esquecer que ela, diferente da apoptose, ela precisa da rota da beta-oxidação dos ácidos graxos. E essa rota, nem sempre, ela vai conseguir gerar a combustão ou a queima de tudo aquilo que a gente gerou a diminuição. Então, se o seu paciente ele já tem um aumento de esteatose, ele já tem um grau considerado de esteatose, tem alterações de níveis aí de taxas sanguíneas, de questões metabólicas, não faça. Você não sabe dizer o quanto você vai ainda mais comprometer esse paciente e o quanto que este paciente pode sofrer aí mais problemas oriundos e ocasionados da lipólise, tá certo? Problema endócrino, a gente tem algumas patologias, principalmente síndrome dos ovários policísticos e também a questão que envolve açúcar renal, que é uma glândula que está localizada acima dos rins, e nós temos também uma outra questão que pode ser aí colocada, que é o quê? Níveis de cortisol alterado, problemas tiroidianos e até mesmo na nossa hipófise. Então, tudo isso precisa ser investigado numa avaliação para que você visualize se nisso que você está avaliando, tentando identificar, tem algo que possa comprometer ainda mais a vida desse seu paciente, tá bom? Faz uso de algum medicamento? Por quê? Quando a gente pensa em criolipólise, o medicamento que pode trazer muitas complicações em nível de não nos dar resultado é o anti-inflamatório. Só que existem pessoas que apresentam patologias que é necessário o uso contínuo de anti-inflamatório, principalmente da classe dos esteroidais, que são os corticoides. E nós sabemos que não é indicado, tanto pós-crio convencional quanto pós-crio de placa, realizar o tratamento da criolipólise. Desculpa, realizar a utilização de anti-inflamatório, pois a criolipólise, ela vai ter a diminuição da paniculite, que a paniculite nada mais, nada menos é o processo inflamatório que antecede, que vai liberar o marcador de necrose tumoral, as nossas caspases, que darão início ao processo de apoptose. Então, isso é muito importante. Não tomar nenhum tipo de anti-inflamatório. E aí a questão é, se o seu paciente tem alguma patologia e ele não pode parar, será que a crio, então, ela é a mais indicada? Às vezes não é, por isso que é legal a gente pensar. Com isso, a gente tem que identificar. Esse paciente já fez algum tratamento estético anterior? Se fez, como foram os resultados? Já fez até mesmo a crio? Porque é legal a gente saber se a crio realizada anteriormente, ela teve aí o mesmo nível de satisfação. Ou não teve, foi feita num tempo inadequado, enfim, são fatores para a gente saber identificar e avaliar, tá? A área que vai ser tratada, ela corresponde a uma área que eu posso abranger e trabalhar com margem de segurança ou não. E também visualizar o seguinte, se eu estou trabalhando com gordura localizada. Isso é muito importante, porque a gente não atua e não pode atuar com gordura generalizada, tá bom? Nesse caso aqui, entra aquela questão, qual é a melhor? A gente está falando da criolipólise de sucção e da criolipólise de placa. E todo mundo fica com dúvida do qual que eu vou investir. E aí a minha pergunta é a seguinte, seria correto realizar essa comparação, embora sejam técnicas que causem um resfriamento? Porque veja só, nós estamos falando de técnicas que vão ter o quê? Objetivos muito parecidos, mas são técnicas diferentes. Você está, quando coloca em efeito de comparação, sempre enaltecendo uma e diminuindo outra. Na vida, em tudo aquilo que a gente for fazer, quando nós comparamos para ter sempre a ideia do isso vai dar certo ou isso não vai. Qual das duas é melhor? E quando você responde que uma delas ela é melhor, você diminui a outra, colocando esta outra como se ela não funcionasse. Isso é muito perigoso. Na nossa área,
existe muito isso, e eu bato muito na tecla de que isso não é saudável. Quando você compara duas técnicas, ou você compara recursos iguais, então vamos supor, duas criolipólises de sucção. Eu consigo ver a marca, a procedência dessa empresa, se é uma empresa que está há muito tempo no mercado, se é uma empresa que tem venda, como que é o suporte pós-venda, como que é a segurança pela qual os equipamentos são feitos, se a manopla de um tem mais diversidade da outra manopla, ou seja, quando a gente para visualizar, a comparação ela tem que ser realizada em situações e em equipamentos que permitam que isso seja realizado. De contrário, a gente vai cair num abismo muito grande, porque quando nós olhamos para isso, quando a gente visualiza essa condição, é algo que chama muito a atenção do quê? Eu vou comparar a criolipólise convencional com a criolipólise de placa. Pois bem, eu estou vendo nesta comparação que elas não são plausíveis de serem comparadas. Por quê? Uma faz a sucção e a outra não faz. E aí, quando eu falo, se eu viesse aqui e falasse para vocês que a crio de placa é melhor, eu estaria sendo tão errada como profissional atuante, porque eu colocaria vocês numa condição do quê? Então a outra não funciona. Ah, tá. A Carla Leone disse que a outra não funciona, então vou usar de placa. E a gente vê muito isso na nossa área. Essa questão da comparação e do isso funciona, isso não. E não funciona porque há sempre esta comparação. A gente reluta, bate tanto na tecla para que não existam comparações e nós somos sempre os primeiros a realizar. Vejam que interessante visualizar por essa outra perspectiva. E aí eu te questiono, quais seriam então essas diferenças? Né? Porque elas têm. O primeiro é o fator da sucção. A crio convencional, ela tem a sucção, ou seja, a gordura, ela vai ser inserida dentro ali da nossa manopla. Quando nós pensamos nessa questão da sucção, eu tenho a capacidade de escolher, de recrutar especificamente a área que eu quero que seja realizado o procedimento, certo? Ou seja, quando eu visualizo isso, eu consigo determinar, desenhar, calcular direitinho. Já na outra criolipólise, que é a de placa, eu não tenho a sucção. Ela é uma placa que vai ocasionar o resfriamento. Eu vou precisar colocar a manta anticongelante ou a nossa manta de proteção para que eu não tenha nenhum problema, principalmente porque o frio na pele, sem nenhuma barreira, ele vai queimar. É só a gente pensar no próprio gelinho, que se você colocar, a pessoa não aguenta, justamente porque ele acaba ocasionando uma sensação de diminuição da sensibilidade e, ao mesmo tempo, acaba queimando. Então, o fator de sucção é uma das grandes diferenças entre eles, tá? A indicação. A indicação é algo importante porque a criolipólise convencional e a criolipólise de placas têm indicações diferentes. A gente utiliza a criolipólise convencional geralmente para muitos pacientes. Já a de placa, ela está para áreas onde é difícil fazer a sucção, para aquela gordurinha mais compactada, da qual a gente não consegue, exemplo, região de culote, e também para áreas onde é menor a nossa quantidade de gordura localizada. Então, visualizem sempre este cenário, porque quando você vai em busca da indicação, a crio de placa ela é melhor para pacientes que têm menor adiposidade. Por quê? Como ela é uma placa e ela não está realizando a sucção, a gente não pode esquecer de uma questão muito importante, que é o quê? As nossas camadas da pele. Nós temos a epiderme, a derme e a tela subcutânea. Embora a epiderme e derme sejam fininhas, a nossa tela subcutânea vem logo. E quando nós fazemos a criolipólise de placas, nem sempre vai ser satisfatório e nós conseguiremos atuar fazendo ter um resultado e fazendo ali uma boa sucção. E aí eu te questiono, se o paciente tem uma prega pequena, você não vai atender ele? Não, você vai. Você vai porque você pode trabalhar, você pode dar resultado e você pode fazer com que os resultados sejam visíveis, plausíveis e principalmente para todos. É aquela mesma ideia do ultrassom. O ultrassom, ele é um recurso muito bom.
E o ultrassom, ele é um recurso que ele vai trazer excelentes resultados quando a gente trabalha até um nível de prega. Passou dessa prega, a gente não vai ter. E aí a gente pode trocar e colocar aí um outro recurso, como por exemplo a ultracavitação. Em relação às áreas, a gente tem uma facilidade da crio de placa de conseguir trabalhar em áreas diferentes. E áreas aonde a crio convencional ela não vai conseguir fazer a sucção. Então é importante a gente pensar em tudo isso, tá? E para que a gente tenha principalmente os nossos resultados satisfatórios. E aí, nesse contexto, para que a gente tenha resultados satisfatórios, eu acho muito interessante na nossa área, e até um recado que eu quero deixar aqui para vocês, do seguinte: quando a gente tenta se especializar em algo, o dinheiro que a gente investe volta, o tempo não. Quem está aqui me ouvindo agora, já agradeço muito pelo tempo que disponibilizou, mas o tempo você não vai ter de volta. Então, de duas uma, ou você ganhou tempo comigo, ou você perdeu tempo. Porque dinheiro a gente não perde, a gente sempre recupera. Você pode investir, vamos supor, num curso ruim, e você ter retorno disso. Como você pode não ter, mas logo em seguida, lá na frente, você volta a ter retorno, tá certo? Outra questão é a seguinte: a gente vive numa situação onde há substituição muito rápida de recursos. Há substituição de recursos de maneira na qual a gente não sabe dizer ao certo como. Porque, na verdade, quando a gente pensa nessa substituição, muitos recursos deixam de ser empregados. E eu pergunto, né? Antigamente, a microcorrentes era um recurso muito bom, era um recurso maravilhoso. Aí entrou o laser de baixa intensidade. Não se falava mais da microcorrentes. Hoje, a gente tem recursos muito bons para tratamento de gordura localizada. Pouco se fala da criolipólise. Eu gosto de contar que quando eu comecei e eu continuo atendendo criolipólise, eu tive muita sorte de ter conseguido ganhar dinheiro com a criolipólise na época e ter feito meu pé de meia para abrir a minha primeira clínica. E foi através da CRIO que eu consegui esse trunfo, que eu consegui esse benefício, porque a CRIO ela me deu essa condição. Eu sempre gostei da criolipólise, eu fecho a agenda durante um dia todo, acabo atendendo esses pacientes durante todo esse dia, porque realmente é algo que dá retorno, que é vantajoso e que traz resultado satisfatório. Isso realmente não tem preço, não só pela questão monetária, mas pelo resultado que você dá. E aí você começa a prestar atenção que as associações, elas vão depender muito daquilo que você faz, da forma que você faz, do momento que você coloca, porque isso que é determinante, você ter um bom momento para colocar isso, senão não vai ter vantagem, mas principalmente não substitua. Saiba que na nossa área vai ter cada vez mais técnicas e que essas técnicas, elas serão super vantajosas, só que elas não vêm para substituir. A gente não pode substituir nada, principalmente aquilo que a gente tem na nossa área. Então, é com muito prazer que eu falo isso para vocês, pois é através de uma boa avaliação que a gente traça uma boa conduta de tratamento. Não tem como fugir, tá? Você pode ter os melhores cursos da sua vida. Se você não souber avaliar, você não vai ter sucesso, porque é numa avaliação aonde você senta, anota, questiona, pergunta dos exames, pergunta quando que essa pessoa começou a se cuidar, quando que ela parou, quando que os resultados deixaram de acontecer, que você vai começar a visualizar aí esses resultados vindo, e isso vai ser determinante para que você consiga, principalmente, fidelizar os pacientes de vocês, tá certo? Então, eu quero dizer o seguinte para vocês. Eu adoro essa frase do Jung, que ele fala: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, não teste nada nos pacientes, não faça isso, não é legal, embora a gente saiba que existem profissionais que acabam
colocando muitos tratamentos de uma vez só, isso não é vantajoso, isso acaba não trazendo ali trunfo para o nosso sucesso de tratamento, e aquilo que faz o seu paciente voltar, aquilo que faz o seu paciente estar com você, é aquilo que você é, o seu lado humano. Então, realmente, conheça todas as teorias e domine todas as técnicas. No final, estamos aqui juntos no mesmo barco, tá? Estou com muita saudade de tomar um chimarrão, tchê, e não vejo a hora de poder estar pertinho de todos os meus alunos do FISEP e de todos os outros que vão vir ainda a ser meus alunos. Então, a gente permanece de forma remota, mas deixando aqui um agradecimento, um beijo gigantesco e aproveitando que a gente está com o curso na plataforma de criolipólise, só para vocês aqui, alunos, tá bom? Um beijo gigante, qualquer dúvida é só vocês entrarem em contato e que honra estar com vocês aqui, tá certo? Muito obrigada, um grande beijo para todos e espero que tenham entendido e gostado. Não substituam a crio.